Pessoal, quando existe uma preparação para um espírito vir para a Terra, ele acaba que pode ser notificado de que entrará num organismo de carne. Inclusive, pode acontecer dele ter uma preparação intensa no astral para tal. E se ele, quando desencarna, chega lá, percebe que ele ficou muito aquém do que ele poderia, ele acaba lamentando, arrependendo de ter aproveitado o tempo melhor para fazer o bem, resolver as suas pendências. E com isso, ele logo sente necessidade no astral de pedir um retorno para a encarnação, para reencontrar as situações que ele ficou aquém antes e conseguir, então, fazer melhor, que é o que ele espera. Por isso que há espíritos que ficam no astral por anos, se preparando, trabalhando ativamente ali nas colônias, estudando, para que com esse ritmo chegue um momento em que eles sintam mais segurança para voltar para um corpo de carne. Visto que a entrada na encarnação, ela causa muita ansiedade, porque para o espírito que vai precisar espiar aqui, ele receia pelo esquecimento temporário que acontece e naufragar, não dá conta do acordado e sair falido naquela experiência de novo, porque quando um espírito ele entra num corpo de carne, ele pode tanto resolver uma pendência como piorar ela. Por isso que é sempre uma questão delicada e que inclusive tem a ver com aborto espontâneo que ocorre. Existem aí os abortos induzidos, inclusive isso no passado acontecia muito em concubina, prostituta, cortesã, e para aquelas que ficavam grávidas sem estar casada, porque existia uma pressão dos pais, de irmãos, de parentes, de amigos, e ela se sentia sozinha para acolher aquela gravidez, contando com Deus apenas. Então, isso a acabava fazendo recuar e optar pelo aborto induzido. Mas quando nós consideramos que o aborto espontâneo ele pode ter a ver, inclusive, com o recuo do espírito diante da reencarnação, em que ele, mesmo ali já tendo se ligado àquele zigoto, consoante vai ser dito no artigo Enigmas do Aborto Espontâneo do Reformador desse mês, que ao estar ligado ao zigoto e fazer a proliferação dessa massa para criar o seu corpo, como o laço é mais tênue do espírito com essa massa, ele pode recuar.
antes de o seu nascimento vingar de fato e ele tomar de fato esse organismo para a sua vilegiatura que o aguarda. Por isso que a gente tem aí a questão do natimorto, que às vezes o corpo forma, mas já não tem um espírito ali que esteja já tomado esse corpo, porque é o que ele vai usar enquanto ele estiver aqui na Terra. E antes que ele faça isso, ele já volta para trás no desiderato e consoante vai ser dito, isso é uma situação pior do que se ele tivesse feito uma opção por não passar aquela prova. Porque se nós considerarmos que um espírito no astral, ele tem um arrependimento por perceber que não aproveitou o tempo como devia, ele vai poder, em meio a essa percepção, em se sentindo lamentando aquela situação e com esse sentimento de que precisa fazer melhor, que precisa consertar aquilo, reencontrar aquele estado de coisa, ele vai acabar por pedir aquela prova de novo. Ele vai sentir essa necessidade ingente de reencarnar. Então, se ele não reencarna, ou seja, se ele não toma aquela prova que ele precisa viver, aquela expiação, o sentimento de angústia vai acontecer por um arrependimento que ainda não foi expiado e reparado. Porque a nossa consciência nos cobra. E essa consciência, ela vai pedir de nós refazer esse caminho, dando mais de nós e fazendo melhor, para de fato conseguirmos passar na teste, na prova. Mas se o espírito ele toma aquela massa celular ali desde o momento do zigoto para formar o seu corpo e recua, é pior do que se ele não tivesse entrado naquela proposta reencarnacional em que ele iria assumir um novo corpo. E isso tem a ver com a questão de suicida também, porque conforme vai ser dito no Livro dos Espíritos, o espírito ele pode antecipar ou fazer a retardação do momento da sua reencarnação? E a resposta diz que ele pode, por um desejo ardente, pedir antecipação disso. Mas pode também fazer retardação e, diante ali da prova, recuar. Porque também nós temos aquele espírito que é indiferente, que é covarde. E, no caso, ele vai sofrer com isso porque é como recusar o salutar remédio, o drástico, que o poderia curar, e ele não o toma. Agora, diante da questão, se o espírito poderia, no último momento, recusar aquele organismo que ele houver escolhido, poderia, mas isso faria sofrer bem mais do que se ele não tivesse feito aquele tentando. E essa é uma questão que vai dizer acerca
da tensão que nós experimentamos quando vamos entrar novamente aqui. Porque o espírito, ele, para sentir necessidade de voltar para a Terra, é porque ele percebe que tinha que ter feito melhor. E isso não é alguém que vai nos dizer. Na verdade, é a nossa consciência que nos alerta, que nos acusa. E aí, quando eu estou lá, naquele golpe de vista, e vejo a minha trajetória e as situações que eu poderia ter resolvido e não resolvi, isso acaba por me dar aquela imperativo de reencontrar aquilo, mas eu sei que já falhei. Em sendo assim, quando eu vou novamente tentar aquilo, vai naturalmente me dar uma tensão, uma angústia, uma aflição. E se a gente considera que um espírito que já trabalha numa colônia, conforme vai ser relatado na coleção A Vida do Mundo Espiritual, que já está ali há anos trabalhando na colônia, num trabalho nobre, e que tem esse receio, quando vai reencarnar, imagina um espírito que ainda está numa condição complexa, de situações por resolver, e que, inclusive, gente, isso pode levar ele a ter uma programação que ele junte mais elementos numa encarnação só. Daí que vai ser uma proposta que vai acontecer no astral, que vai levar em conta o que esse espírito viveu antes, até chegar ali, os pontos que ele mais caiu, os pontos que ele mais acertou, aquilo que ele ainda precisa viver, enquanto amealho de experiência, aquilo que ele precisa reencontrar, aquela situação, às vezes não com as mesmas pessoas, mas em reencontrar uma situação parecida, para poder agir diferente do que ele tinha feito diante dela. E, em sendo assim, quando esses aspectos eles são colocados sobre a mesa, pode acontecer de, para um dado espírito que ia ser dividido em várias encarnações para reencontro de cada questão a ser resolvida, considerando situações mais densas, complexas, cada qual. Para um outro espírito, isso pode ser juntado numa encarnação só, e por isso ele tem uma encarnação mais intensa, com expiações mais profundas e mais desafiadoras. Enquanto que para outro, isso poderia ser feito um mapa em que naquela encarnação ele ia tratar um aspecto, na próxima encarnação ele trataria outro aspecto, e depois um outro aspecto. Mas isso vai depender de acordo com o estágio que o espírito está e aquilo que ele já havia demonstrado até ali de aferição, de valor moral. Eu tenho impressão, gente, que eu fiquei muito tempo no astral antes dessa atual encarnação. Porque quando eu adentrei o organismo aqui na Terra, foi num berço católico. Eu não houvera tido contato com a doutrina espírita na infância. Só foi acontecer quando eu tinha por volta dos meus 35 anos. E foi um divisor de águas. Mas eu tive uma experiência de um conjunto de reencontros
simultâneos, intensos cada qual, desafiadores, que deu a impressão que eram expiações mais profundas que eu estava vivendo, para que, se eu conseguisse atravessar aquilo, eu pudesse encontrar um outro estado de coisa ainda nessa encarnação. Visto que logo ali, quando o espírito mostra que veio, que é mais ou menos com uns 13 anos, eu já me percebi numa eminência de reencontros difíceis dentro de casa, fora, e todos com um efeito intenso sobre mim. E eu acabei, na minha dificuldade de lidar com tantas questões ao mesmo tempo, entrando num desequilíbrio importante, que poderia ter invalidado o meu esforço nessa pelejatura. E na minha primeira infância, eu tive a impressão que eu já pressentia que eu ia viver situações desafiadoras para mim. Então foi uma infância tormentosa no sentido de pressentimentos, premonições vibracionais que eu trazia, de situações desafiadoras que eu precisaria reencontrar. E em sendo assim, no astral, eu tenho a impressão que eu fiquei assim muitos anos ali, seja no trabalho, seja no estudo, me preparando mesmo pela minha inferioridade, pela minha fraqueza, vulnerabilidade. E fazendo ali um mapa de uma próxima encarnação que juntasse várias questões para resolver, não só numa mesma encarnação, mas num mesmo momento do tempo ali daquela encarnação. Então, assim, foi bastante intenso. E quando eu me percebi no meio desse estado de coisa ali, já com os 13 anos, que o espírito mostra que veio, isso acabou tendo um efeito bombástico sobre mim. Eu entrei num adoecimento mental, mas segui. E à medida que eu ia continuando e tendo força e vigilância suficientes, humildade para continuar, eu fui me fortalecendo. E as questões que foram sendo trazidas para mim de reencontros de pessoas e situações ao mesmo tempo, a queima-roupa em tempo real nessa encarnação, eu percebi que eu ia resolvendo. Seja ao mesmo tempo, porque as questões estavam acontecendo ao mesmo tempo comigo, de várias frentes, seja atendendo hora um, hora outro, mas o fato é que aquilo foi sendo sanado e eu fui conseguindo fazer essa aferição no sentido de poder ir liberando aquilo para não ter necessidade de reencontrar a mesma situação. E foi graças a isso que eu pude ter o contato com a doutrina espírita, porque quando com 35 anos esse contato aconteceu, eu percebi que realmente eu estava entrando na faixa do trabalho que eu precisaria realizar e para o qual eu fui preparada no astral para fazer, enquanto uma preparação que nós recebemos, porque é como se tivesse várias questões que eu precisasse resolver. Isso poderia ter sido dividido em 3 reencarnações que eu fosse viver, mas foi feito um acordo para que isso me encontrasse numa mesma encarnação e ao mesmo tempo. E em sendo assim, naturalmente depois viriam novas experiências nessa encarnação mesmo, mas em sendo assim, quando
esse acordado foi feito para ser em tempo real várias questões aferitórias para mim, seja na expiação, numa prova. Isso, inclusive, é levado para Jesus. O questionamento se realmente eu daria conta, se ele acha que não vai juntar muita coisa, isso vai falir meu esforço. E Jesus avaliza, ele diz, ela vai conseguir, pode fazer assim, porque ela vai dar conta. Então, acaba que é feito dessa forma, no caso da minha experiência, que eu percebo que foi mais ou menos assim. E dentro daquilo que alcançamos, naturalmente na nossa visão insuficiente, imperfeita, limitada. Mas numa percepção pelas experiências que eu tive nessa vilegiatura, a impressão é que juntou muita coisa, houve esse receio dos benfeitores que prepararam a minha encarnação, se eu daria conta de tanta coisa ao mesmo tempo. E Jesus ratificou que sim, que era para fazer dessa forma, que eu daria conta. Ou seja, ele confiou em mim, no meu esforço, e que eu poderia fazer dessa forma que sairia vitoriosa. E aí acabou que nessa preparação, então, foi ao mesmo tempo que eu reencontraria várias questões, ao mesmo tempo, eu estava sendo preparada no astral para o trabalho que eu assumiria aqui, caso eu desse conta de passar por essas expiações simultâneas. Então, é um voto de confiança. Então, para a gente ter uma noção como que isso pode funcionar para cada qual, como que a gente é preparado lá e como que pessoas confiam em nós, avaliza a nossa volta, se arrisca para que a gente tenha essa chance de sair vencedor. Então, dá para a gente ter uma noção da seriedade que é encarnar aqui. Seja da forma que for feita a preparação de cada qual, que sempre leva a sabedoria de Deus, a égide de Jesus, que é o nosso governador aqui, que nos convidou para vir para cá, nos aceitou aqui, porque nós é que precisamos passar por um orbe como a Terra para evoluirmos. Então, ele preparou esse orbe para nós, nos acolheu, e sempre por esse crivo do Cristo, da sua envergadura excelsa, onde impera a caridade genuína. Por isso não há injustiça, não há mentira. E sim, essa sabedoria do Cristo que está à frente desses processos, da reencarnação de cada qual aqui. E dessa confiança, desse amor do Cristo por nós, de nos convidar, de abrir a porta para nós da Terra e de confiar em nós, de balizar a nossa volta. Porque ele sabe que se a gente der conta, a gente vai dar um salto significativo. Então, Cristo se arrisca para que nós possamos avançar mais. Que essa renúncia do Cristo a nosso favor, sem solução de continuidade, desde lá atrás, desde o nosso início até esse momento, nosso estágio evolutivo, o Cristo tem renunciado por nós e se mantido em risco, em apuro, para que nós possamos fazer avanços importantes. Por isso, gente, que no meu caso, ao mesmo tempo que essa confiança, enquanto um quinhão foi depositado em mim, enquanto uma chance que foi me dada, uma chave, esse molho de opções que poderia me ajudar a avançar mais, aproveitar melhor essa encarnação,
e que juntou aí uma série de questões para que eu vivesse isso ao mesmo tempo, para ganhar tempo ainda nessa encarnação, para, em dando conta das coisas que eu fosse vivendo, mesmo intensas ao mesmo tempo, várias questões, eu conseguindo sair disso, eu ainda tivesse um tempo aí hábil de anos para trabalhar na doutrina espírita, na lavoura nobre, seja na religião que for, mas no meu caso, o acordado foi na divulgação da doutrina espírita. E em meio a isso, ao mesmo tempo em que os benfeitores, o Cristo, sabia que eu encontraria várias questões e que eu poderia falir, porque eu ia ter que resolver vários aspectos ao mesmo tempo, me prepararam mesmo assim a minha mediunidade para que eu pudesse, em dando conta, então já estavam considerando que eu daria, confiaram em mim, assumir o trabalho dentro da doutrina espírita. E no sentido, gente, de nós percebermos que cada qual vai ter o seu trabalho, que vai ser confiado, e o seu mapa reencarnacional. Mas, quando a gente percebe uma situação como essa, igual a que eu vivi, e que realmente foram muitos riscos que eu corri, muitos desafios, e em vários momentos, gente, eu tinha como definitiva a minha derrota aqui nesse corpo de carne, que eu não poderia mais. Inclusive, assim, eu já houvera dado aqui o meu testemunho de um envolvimento que houve afetivo com um rapaz que foi reencontro, e do estado anômalo em que eu houvera caído, e que mesmo ali no meu relacionamento com a minha mãe, ali dentro de casa, as questões que aconteceram, conforme comentáramos em tempo real, acabou por tornar dificultoso e quase impossível que eu desse conta. Porque foram realmente expiações profundas, derradeiras, que eu precisava passar aquilo para chegar do outro lado da margem. Eu tinha essa percepção que eu precisaria seguir, mesmo humanamente falando, derrotada. Então, por muitos anos eu segui humanamente na derrota. E houveram riscos, inclusive, importantes assim que eu vivi referente a episódios que poderiam ter dado fim à minha vida antes de eu ter tido contato com a doutrina espírita, como um episódio na infância em que eu afoguei numa passagem entre uma piscininha e uma piscinona no Girassol, que é um clube aqui que tem em Araxá, e eu estava para desencarnar, porque eu estava bebendo água e não tinha alguém que me visse ali debaixo daquela ponte afogando. Então passa uma moça, estende a mão e me puxa, um anjo ali usado por Deus naquele momento para me voltar. Um outro episódio que teve foi no ano de 2016, quando eu estava ali dando umas aulas na Uniub, no laboratório ali, para alguns alunos que estavam ali, e começou a pegar fogo do experimento que a gente estava fazendo no Erlenmeyer. E o fogo, ele, quando pega, ele alastra, a gente não vê, porque ele é muito rápido, ele é mais rápido que o nosso reflexo, o alastro do fogo. Então, quando a gente viu, já tinha alastrado. E era de noite, eu fui lá de fora para poder desligar o gás, e eu não achava a portinhola do gás, porque estava escuro. E essa portinhola, ela estava aberta. Se tivesse trancado, tinha explodido tudo, o prédio. Que enquanto coisa material, você faz de novo, mas as vidas que estavam ali, daqueles alunos que estavam ali. Então foi outro momento assim que eu percebi um livramento importante que aconteceu. Também assim episódios de situações específicas devido a
experiência que houvera tido do acidente em que os nossos pais faleceram, os 2 filhos do meu irmão e sua esposa, os filhos dele, um de 5 e outro de 11 anos, em torno disso, que é os filhos deles com essa moça, Janaína. Eles faleceram no mesmo acidente, 2007, 23 de novembro. E acabou, gente, que depois disso eu continuei com uma série de questões ainda que me desafiavam, e realmente era uma desafiação da minha força mesmo. Era até onde eu desse conta de chegar de força. E o risco mesmo de cair exânime, tombar inerme e não poder mais voltar por esgotamento orgânico e mental, e sequelas, inclusive, que invalidizaria o que eu precisaria fazer depois de passar por aquilo, porque foi tão intenso para mim tudo que aconteceu, que as sequelas que isso deixou poderiam inviabilizar e colocar a perder o trabalho que me esperava depois. Então mostra como é sério uma reencarnação e como nós precisamos valorizar esse estágio aqui. Inclusive, há um relato referente a essa questão da expectativa que o indivíduo sente quando vai reencarnar. Ela vai estar ligada devido à eventualidade dele triunfar ou não nas provas que ele vai suportar na vida, porque há o risco não só de falhar, mas de piorar a nossa situação. E isso é uma ansiedade muito grande que esse espírito vai viver devido a esse risco. E tem a ver com essa dificuldade que o espírito ele experimenta, porque ele tanto vai poder dar conta e desincumbir bem do que ele se propôs, ou afundar ainda mais numa lama. Então tem a ver aí com esse suportar bem ou suportar mal. Porque se eu revolto, chuto o balde, eu acabo que perco a ensanche, aí eu retardo o meu avanço. Mesmo que a gente sabe que o espírito não retroage, mas se ele não dá conta daquilo que houvera sido proposto para ele ao reencontrar uma dada situação, como ele retarda o avanço dele, ele para no tempo ou aproveita esse tempo mal, até que ele então possa reencontrar aquela situação de novo, para então tentar fazer melhor. E se o espírito ele vem a saber com antecedência que o corpo que ele houver escolhido não tem chance, probabilidade de viver, ao escolher esse corpo por esse motivo, já demonstra que ele recuou diante da prova. Agora, nós temos aqui um recorte falando dos suicidas, porque, inclusive,
nesse quesito em particular, houve um momento dessa minha trajetória que eu houvera pego uma faca, tinha tido alguma abordagem sobre mim com aquilo pelo estado que eu estava. Mas eu ia de gole em gole, fazendo a sorveção, absorção daquela expiação que eu estava vivendo e saindo mais forte daquilo, que tem a ver com essa questão da resiliência. Porque quando o indivíduo ele suporta bem, ele triunfa. Isso tem a ver com a humildade. Porque a humildade, gente, ela é forte, ela é resistente, ela é poderosa, ela vai e faz. E ela vai trazer consigo todo um cortejo de bênçãos. Então, como nós viemos da pré-história, onde imperavam os instintos, no mundo de prova e expiação, estamos em sensações e sentimento é no mundo de regeneração, quando eu consigo fazer esses metais nobres diante da expiação, eu já estou vivendo a minha regeneração, porque eu estou forjando em mim sentimentos nobres, elevados. E com isso, porta dentro da alma, eu estou vivendo o processo já regeneratório, que é a regeneração de mim mesmo. E em sendo assim, no caso específico do ex-suicida, explica o motivo de um espírito ser informado da inviabilidade, a inexequibilidade da reencarnação, enquanto ele poderia desfrutar daquela nova experiência na carne, composta de missão, prova, expiação, que são todas necessárias para a sua evolução. Agora, no caso de ex-suicida, ele precisa aprender a valorizar a vida a todo custo. Então, para o ex-suicida, são feitas uma série de adaptações para que ele valorize uma estada na carne. Porque, de toda forma, quando você sai da vida de alguma forma, seja pelo suicídio direto ou pelo suicídio indireto, normalmente se há uma premeditação nesse sentido, mostram um menoscabo da vida, dessa insancha. Então, o suicídio ele é colocado numa série de experiências que são estrategicamente arguidas para que ele valorize e tenha uma lembrança intuitiva do valor e da importância dele preservar a sua vida no corpo de carne. Porque ele acaba, então, pelas experiências que ele possa ter vivido, no umbral, seja em que ponto for, um vale de suicida, depois que ele suicidou na experiência anterior, o que ele acabou vivendo lá quando ele chegou na colônia, na sua recuperação difícil, ele tomar uma massa celular ali a partir do zigoto e aquilo ser informado que ele não vai poder continuar, são tudo experiências que vai ajudá-lo a, quando ele encarnar de fato num corpo que vinga numa próxima existência na Terra, ele tenha uma valorização diferenciada para com aquela oportunidade que ele está tendo aqui. Porque aí é até um intuitivo, é até um pressentimento mesmo de lembranças fugidias que ele não define, não põe na ponta do lápis, mas de coisas que ele viveu por ter fugido da vida, que alerta ele via consciência profunda que ele precisa permanecer no corpo de carne, que ele não pode fugir dessa vez. Porque se não fosse assim, ele ia acabar repetindo o ato suicida de novo, por ser algo que ele já fez antes. E aquilo que a gente faz uma vez, aquilo tem uma força muito grande sobre nós. Normalmente, quando a gente chega na idade, que nós realizamos aquilo numa existência anterior, e
encontramos as circunstâncias correlatas que nos levaram a fazer aquilo na existência anterior, a nossa tendência é ir fazer de novo. Então precisa ter uma série de arsenais para que nós recuemos diante dessa instintividade de repetir o ato nefando, no caso aqui o ato suicida. E quando então esse espírito participa, assiste, percebe a interrupção da sua gestação espontânea, ele vai se frustrar, se entristecer, vai voltar para a erraticidade e vai então refletir, aprender a abstrair o que ele houvera perdido numa existência anterior, abreviar a própria vida. E há também aí o natimorto, que não foi destinado à encarnação de um espírito específico, o corpo formou, mas não houve ligação do espírito naquele corpo. Era mais em função dos pais que isso houvera acontecido. Normalmente, quando esses pais são espíritos que tiveram experiências pregressas ligadas a abortos provocados, a menoscabo da vida, em que preferiam um pet a um filho, que devido à questão do corpo deformar, preferiu não engravidar, porque queria um corpo modelo, segundo o ditame do mundo de padrão de beleza. Ou colocar a obrigação profissional na frente, sucesso da profissão, achar mais importante que ter filho. E quando houve uma pressão da família para evitar um escândalo, porque a mãe era solteira e essa mãe acabou cedendo e vindo abortar. E então são situações que vai dizer de dificuldades que esse casal possa viver quando ele, numa próxima encarnação, deseja ardentemente um filho, e que não é, aqui no caso, uma punição, uma vindita de Deus, mas uma experiência aí para poder, desejando ardentemente, valorizar, ter um filho, criar ali uma família para aqueles que têm aí um compromisso com essa área e que houveram abrido mão dessa ensancha, dessa bênção, por motivos materialistas, fúteis. Daí que vão haver variações, porque às vezes um indivíduo, por exemplo, que tinha problema com horário, cumprir horário, chegar no horário, ter disciplina com a questão da hora, ele pode reencarnar com uma programação para ir trabalhar no exército. E ser militar, em que ele tem horário para acordar, horário para deitar, horário para almoçar, horário para jantar, horário para cada atividade ali, enquanto uma subatividade dentro do trabalho. Então, geralmente, o espírito ele vai pedir, e mesmo que ele não peça, mas porque a encarnação é muito séria, vão ser colocados ali os jograis e as peças, para que ele tenha os encontros que o espírito dele precisa para melhorar. E, inclusive, quando a gente considera o custo que é de energia, tempo e trabalho, um corpo de carne. Todo o processo que é feito para um espírito vir para a Terra, e em sendo assim, não é algo de brincadeira. É feita uma programação séria, nos moldes estritos daquilo que esse espírito necessita,
porque existe a percepção de economia de trabalho, tempo e energia enquanto um processo que nos faz aproveitar melhor o tempo, produzir mais em menos tempo, otimizar e aumentar a qualidade do que realizamos. Então, são colocados aí nesse xadrez, nesse quebra-cabeça, o que realmente é necessário, imperativo para esse espírito, visando o que ele precisa aprender e aquilo que ele precisa vencer em si mesmo. E por esse motivo que existe aí toda uma presença de benfeitores que vão fazer essa arregimentação. E se a gente considerar também, gente, a questão de os interrupções de gestação por não querer o filho naquele momento, então caprichos que o casal pode acabar caindo nisso e que vai reverberar em experiências que eles vão ter posterior, inclusive experiências de infertilidade que pode acontecer. Há também regiões em que existe uma limitação de filhos por casal, então o menino é privilegiado, como em regiões da China, normalmente na época em que era um filho por casal, porque essa política acabou que veio enfraquecer, mas por muito tempo ali na China você tinha a política do filho único. E que isso acabava que, pelo fato da cultura de lá, o filho homem ficar com os pais, então o casal que tivesse um filho homem, quando ele viesse a casar, a esposa vinha morar com os sogros. E então criava-se ali a família próximo dos pais do menino. Então, às vezes acontecia de nascer menina e esse casal, inclusive, eliminava essa criança de diversas formas, que às vezes usava ali para fazer morrer aquela menina que nasceu, para tentar uma outra vez e vir um menino, porque só poderia ficar com um filho. E em sendo assim, acabava que era uma situação bastante delicada, porque esse casal que vinha eliminar essa filha, e sua consciência registraria. Então isso foi implementado em 1979, ali na China, mas em 2016 foi abandonado. Você tinha alguma exceção para caso específico, área rural, com esse visando o controle do crescimento da população. E gerou algumas consequências como aborto seletivo, conforme comentáramos, preferência por filho homem, e desequilíbrio na proporção entre um sexo e outro. E também existe aí a questão de mulher casada que possa ter uma relação extraconjugal, engravidar e acaba abortando, homem casado que envolve com outra mulher e se engravida obriga ela a abortar. E são situações que, como é um compromisso grave que assume perante a lei divina, vai pedir aí esse processo do arrependimento, expiação e reparação. E agora a gente tem, por exemplo, na prostituição, mulheres que praticam aborto de forma regular, constante, infelizmente. Por isso,
a urgência também do despertamento para trazer elas para uma vida melhor, que elas possam abandonar esse estado de coisa e poder aí ter uma vida mesmo ganhando menos, porque o que importa não é quanto ganhamos, as coisas materiais, mas o espírito valoroso, no bem, a moral elevada. Então, essa questão do despertamento para erradicar esse estado de coisa. Mas, infelizmente, na sociedade ainda temos essa situação. E tem aí também, gente, a questão das opções que nós podemos trazer nesse caso. Então, para aquele que já tem experimentado, seja o aborto espontâneo, ou mesmo a questão de ter acontecido um aborto provocado por essa mulher, nós precisamos ter em mente que Deus é um Deus de misericórdia. Então, você que já passou pela situação de um aborto provocado, mude a partir de agora a sua conduta, valorizando a vida, ajudando outras mulheres a não abortar. Procure, inclusive, assim, ir ao encontro de crianças desamparadas, sem horizonte, tristonha, que estejam aí relegadas em orfanato, creche, numa ruela, às vezes abandonada dentro do próprio lar, e ajude essas crianças, acolha elas como seus filhos, da forma que você puder, seja com questão material, com o seu tempo, com a sua oração. E existe também a questão da adoção, que existem muitas crianças precisando ser adotadas, e quando o amor verdadeiro está valendo, nós não vamos escolher. A gente acolhe aquela que o coração falar que é a que mais necessita, que a gente percebe que é aquela que nós precisamos trazer para o nosso lar, que é uma valor raro aí de sublimação essa atitude. Então, tem atitudes concretas na direção de outras crianças. Então, quando a lei de causa e efeito te alcançar, já vai te encontrar mais acima, então já não vai vir com todo o rigor. Diferente daquela mulher que cometeu o aborto, não se arrepende, continua levantando essa bandeira, emula outras mulheres a fazer isso, não procura auxiliar tantos quantos precisem dela, normalmente aí crianças, recém-nascidos, adolescentes. Então, quando a lei de causa e efeito alcançar, ela vai vir com mais rigor. Então, não há motivo para nos desesperarmos. Se eu percebo que falhei, todos nós falhamos, somos falíveis, estamos aqui para nos fortalecer moralmente, para acertar mais e errar menos. Então, logo a gente já levanta e vai em busca de, em vez de voltar para o mesmo degrau que a gente estava, já subir um degrau acima, com as atitudes melhores, com os pensamentos melhores, com ações reparadoras, às vezes não na direção daquela criança, às vezes que foi embora e já não tem como diretamente com ela eu agir, mesmo a gente sabendo que encarnado intercambia com desencarnado. Então, pelos fios da boa vontade, do bom ânimo e da verdade, a gente pode continuar auxiliando aquele que não pôde nascer por nós, porque houve uma interrupção da forma que tenha sido. Mas, inclusive, existe aí a questão desse espírito acabar voltando, quando existe esse terreno fértil e essa disposição para avançar no digno. Mas, se nós percebemos que houve aquela queda, a gente já vai para o degrau seguinte em ação reparadora, porque a caridade ela cobre a multidão dos nossos erros, das nossas falhas. Então nos consolamos com essas claridades morredoras que nos diz que quanto à vida há
tempo para consertar. Eu não posso voltar atrás e fazer um novo começo, mas eu posso começar agora e fazer um novo fim, um novo desfecho, conforme Chico paragrafara. E esse é o momento. Por isso, quanto mais a gente conhece a verdade, mais possibilidades a gente vai tendo de ter ações reparadoras, caridosas, que acaba que muda destino, cria ampliações de possibilidades. Inclusive, quando a gente fala de moratória, de condições que acabam descerrando, sendo divisadas por nós para dada ação, dado trabalho. Porque quando o espírito valoroso, ele não desiste do bem, e mesmo em meio ao caos, mesmo que o mundo caia em cima da sua cabeça, ele continua tentando e continua com essa postura do bem suportar e de abraçar a vida com tudo que se lhe apresenta e confia em si mesmo, que vai dar conta, porque tem fé em Deus e sabe que não está abandonado. E segue procurando arregimentamento interno para lidar com aquilo que o alcança, ele vai acabando que vai abrindo porta após porta, e mais do que abrir, ele vai conseguindo atravessar essa porta estreita, difícil, porque quando, gente, a tentação, a expiação, a prova nos encontra no nosso esforço máximo, ela pode até nos tombar, mas vai ter nos tombado exauridos na boa luta. Isso muda tudo, porque quando eu estou dando o meu máximo, Deus, ele pode realizar o seu máximo na nossa direção, porque ele encontrou o meu máximo. Essa conexão permite que o impossível se torne possível. Então, às vezes, de um veredito sombrio na destinação de alguém, porque ela estava no seu esforço máximo, no plantio do bem genuíno, na vitória sobre si mesma, procurando deixar de si onde passava o seu melhor e para além da sua força, estendendo a mão para ajudar. Então Deus dá o seu vaticínio naquela situação, que já estava vaticinada para o perecimento, para a derrota, para a queda. Então Deus derrama o seu veredito, e esse espírito pode colher o louro da vitória, do triunfo, saindo dessa trajetória aqui na carne, olhando para trás, ao invés de sentir pesar por não ter feito todo o bem que podia, precisando correr para poder retornar, para resolver pelo menos as questões mais urgentes, não resolvidas, que ficaram aquém, ele pode, ao olhar para trás, perceber que fez tudo o que pôde, que não desperdiçou tempo, que procurou se melhorar a cada dia, que não desperdiçou energia, trabalho, que espargiu consolo e amparo por onde passou. Então ele chega do lado de lá com essa paz, com essa tranquilidade da consciência, do trabalhador que soube ser fiel até o fim. Por isso que, consoante vai ser paragrafado
No Evangelho segundo o Espiritismo, o bom espírita, e aqui nós poderíamos considerar o bom trabalhador na religião que for, no clima que for, na vibração que for, mas aquele que é fiel ao bem, a Jesus, ele não se contenta com um limitado horizonte. Ele apreende, abstrai alguma coisa de melhor, de mais elevado, que vale mais a pena. E ele se esforça por desligar-se daquele estado de coisa e sempre vai dar conta de fazer isso, desde que ele tenha essa firme vontade, esse querer robustecido, musculado, ginasticado e consolidado. Porque daí, então, ele vai ser vibrado por princípios dessa doutrina maravilhosa que em outros se conserva inerte, indiferente. Tem uma fé que é inabalável, basta um acorde para que ele se comova e faça abstrações importantes, e vai ter aquele que apenas vai ouvir um som fugidio, indefinido. Esse verdadeiro espírita, ele é reconhecido pela transformação da moral que realiza, pelo que faz portar dentro da sua alma e pelos esforços, pelo querer, pelo pensamento, pela palavra, pela ação que ele movimenta e emprega para domar e vencer a sua má inclinação. Por isso que não nos contentemos com o limite, a baliza da nossa vulnerabilidade, da nossa inferioridade. Vamos sempre tentar acertar dessa vez, sem desistir. Mesmo que eu tenha errado naquele ponto até aqui. De 30 anos que o indivíduo tem de vilegiatura na carne, naquele aspecto da calúnia, ele percebe que ele tem falhado reiterada vez, mas a partir de agora eu vou conseguir fazer diferente. Eu vou buscar os recursos para modificar esse hábito pela disciplina, pela vontade, e vou então fazer uma nova regimentação moral para a partir desse momento já não cair mais. E à medida que a gente vai fazendo isso, a gente vai ganhando mais força para conseguir continuar de pé. Então não nos contentemos com a sombra, tendo absorção de vaticínio sombrio e desditoso sobre nós mesmos. Não. Olhemos para a vitória, para o triunfo que nos aguarda, porque Jesus balizou a nossa volta. Jesus confiou em nós. Ele nos quis aqui porque ele acreditava que nós daríamos conta, que nós seríamos capazes. Então, que essa confiança seja o marco para confiança em nós mesmos, para que com essa fé inabalável, que Jesus não nos abandona, que Deus nos acompanha, que Maria segue à frente conosco, nós possamos fazer uma nova história na carne, de aproveitamento máximo do nosso tempo para o plantio do bem. E então, quando soar o nosso momento de ir embora, olharemos para trás e perceberemos que valeu a pena, que conseguimos deixar os pipoques dos multiplicações 1000 por 1.